Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje a gente dá continuidade às nossas aulas. Antes eu só queria dar um aviso para vocês, terceiro ano, que a gente está um pouquinho atrasado nas apostilas, ok? Mas não tanto, dá para a gente completar, ok? Eu só queria comentar com vocês que eu gostaria, né, se vocês me dessem licença, de eu abordar de alguns assuntos que são mais importantes, são mais cobrados no vestibular, certo? Então, por exemplo, hoje eu vou falar de indústrias, né, concentrações tradicionais, que é a aula 40, e ele traz a abordagem, né, da industrialização dos principais países desenvolvidos e os países emergentes, que a gente vai ver na próxima aula. E daí eu vi que alguns conteúdos, por exemplo, religiosidade, né, geografia das religiões, enfim, tudo isso, né, conteúdos como esse eu consigo abordar quando eu for falar de Oriente Médio, por exemplo. Então vocês vão perceber que algumas aulas eu vou realmente pular os capítulos, porque senão vai ficar uma aula redundante. E eu gostaria muito de tratar com vocês conflitos, né? Geografia geral geralmente cobra bastante de vocês. Então eu queria tratar desde conflitos separatistas na Europa, conflitos separatistas Europa e Ásia, certo? E principalmente Oriente Médio. O Oriente Médio eu acho que é um dos temas mais importantes e grande maioria dos materiais deixa por último, né? E daí a gente acaba ficando meio corrida aí para dar esse conteúdo. Então, eu vou, né, ver, vocês vão assistir esse vídeo, espero eu, e dependendo do que vocês me falarem, eu vou continuar, eu vou abordar os temas mais importantes, tudo bem? Mas daí, quando a gente conseguir abordar todos, a gente volta para alguns que a gente tenha pulado. Mas fiquem tranquilos que os temas mais importantes, aqueles que são mais cobrados no vestibular, vocês vão ter até o final do ano, tá bom? Então, hoje a gente fala, né, na aula 40 da apostila, das indústrias, né, as concentrações tradicionais. A gente já falou, né, das características, o que é indústria, a contextualização, né, das revoluções industriais, os modelos de produção industrial, toyotismo, fordismo, taylorismo, e hoje a gente vai tratar, né, estudos de caso, as indústrias que a gente conhece hoje no mundo, tá? Bom, a gente começa sempre pela Europa. Sempre que a gente vai falar de industrialização, a gente tem que falar da Europa, porque ela foi o berço da Revolução Industrial. É aonde começou, tá? Quando a gente, né, fala da divisão internacional do trabalho, a função de que cada país, né, detém aí no comércio mundial, a gente sabe que a Europa, o foco dela sempre foi a industrialização, né? Desde lá do período colonial, quem nos fornecia, né, as matérias-primas não, os produtos semifaturados, os produtos manufaturados, sempre eram provenientes da Europa. No nosso caso, Portugal, depois posteriormente Inglaterra, Reino Unido, tá? E até hoje nós, né, temos aí tentamos ter um acordo, né, entre Mercosul e União Europeia, no qual esse acordo era uma zona de livre comércio, que os produtos manufaturados, industrializados de europeus iam entrar aqui com tarifas mais baixas. Mas como a gente já conversou, esse acordo não vingou por enquanto ainda, tá? Mas a gente sempre teve essa relação, né? Que nós éramos países, né, agroexportadores, a gente exporta matéria-prima, enquanto a Europa sempre mandava produtos industrializados pra gente, tá? Então não é à toa que 30% do PIB europeu vem das indústrias, tá? E elas são responsáveis pelos 45% de exportações do mundo. O que a gente tem que deixar muito claro, galera? Quando a gente fala de industrialização da Europa, essas porcentagens em relação ao PIB, as exportações, a gente tem que deixar claro que é a Europa Ocidental. A gente tem um péssimo costume, né, de falar Europa, 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 como se essa meia dúzia de países, né, representasse o que é a Europa, né? Não tem uma grande quantidade. Mas quando a gente fala de desenvolvimento industrial, a gente ressalta a Europa Ocidental, tá? É a Europa Central, a Europa, né, das cidades mais antigas tradicionais, tá? Então a gente vai falar aqui de Reino Unido, Alemanha, Bélgica, Holanda, França e Itália. Essa é a representação da Europa Ocidental, tá? Quais tipos de indústrias que a gente vai ter lá? Indústrias de base, como todo país, indústrias de bens de consumo, indústrias de alta tecnologia, indústria de alto valor agregado, tá? O leste europeu, ele tem, né, um atraso econômico e um atraso tecnológico em relação ao ocidental por conta da Guerra Fria.
tá certo? Grande parte dos países que estavam no leste europeu, eles pertenceram à União Soviética, né? Passaram a ser repúblicas da União Soviética. E por conta, né, de ser não por conta de ser socialista, mas o que acontecia, né? Dentro da União Soviética existia como se fosse uma divisão também de trabalho dentro das repúblicas, tá? Então a Rússia, que era onde era o foco, né, o centro tecnológico, o centro econômico da União Soviética, era que fazia a distribuição da produção industrial, certo? Então, muitas vezes as indústrias do leste europeu eram indústrias de base ou indústrias mais simples, tá? Isso fez com que ficasse um atraso, né, econômico e um atraso tecnológico em relação à Europa Ocidental, certo? Nos anos 2000, houve uma ajuda da União Europeia na tentativa de desenvolver melhor as industrializações no leste europeu, mas tudo isso vem, né, na tentativa de barrar um pouco as migrações, né, dentro ali, as imigrações dentro da Europa, tá? Então, por exemplo, Polônia, Hungria, Eslováquia, Ucrânia são países, né, que eles são mais comparados, né, com a Europa Ocidental, são mais simples, são maior desigualdade social, há um atraso econômico, então muitas vezes eles acabam migrando para a Europa Ocidental. Então essa ajuda veio mais, né, na ideia de tentar barrar as imigrações do que realmente, né, essa ajuda, né, essa bom coração aí da União Europeia, tá? O primeiro que a gente vai falar vai ser o Reino Unido, e a gente, né, de novo, a gente começa a falar por eles porque é onde nasceu, né, onde nasceu as primeiras indústrias. O Reino Unido é conhecido como a Senhora dos Mares, ok? Se não existisse, né, a gente sempre discute muito a respeito disso, que aquele mar, né, que dá a saída para o Reino Unido foi de extrema importância, né, porque foi a partir disso que eles conseguiram começar a se desenvolver, a conhecer novos territórios, explorar novos territórios e ter as suas colônias, tá? Então o Reino Unido ele tem todo um histórico aí, né, de exploração de territórios que fez com que eles chegassem aí a ser primeiro país a se desenvolver as indústrias, tá? Isso aqui a gente já falou um pouquinho quando a gente falou sobre o histórico da Revolução Industrial, mas vamos lembrar um pouquinho por que lá foi o berço da Revolução Industrial. Por que a Inglaterra, né, foi uma das primeiras a desenvolver indústrias? O primeiro fator é sempre o fator político. Se você quiser ter indústrias, você tem que ter alguém que queira ter indústrias. Então, na Revolução Gloriosa, né, você tinha ali na Europa, na grande maioria dos países, governos monárquicos, né, o absolutismo, e nesse período eles já estavam, né, principalmente a burguesia, já estavam tanto quanto cansada, né, do autoritarismo, da burocracia que existia, né, na relação com a monarquia. Eles viam o rei como um empecilho no desenvolvimento industrial e até mesmo nas relações comerciais, né? A gente tem que lembrar que ficava centrado na mão do rei a economia também. Então, impostos, imposição de taxas, né? Tudo isso dificultava a comercialização e o desenvolvimento do Reino Unido, né? Desenvolvimento na Inglaterra. Então, a partir da Revolução Gloriosa, eles vão lá e tiram do poder a monarquia, tiram o rei do poder. E isso eles conseguem ver, né, como uma possibilidade de desenvolvimento das indústrias. Então, a gente sempre fala, né, para ter indústria você tem que querer ter. Então, eles foram aí os precursores, né, da industrialização. Não basta só querer, tem que ter capital, tá? E se tem uma coisa que o Reino Unido tinha, era capital. Existe um memezinho, se depois vocês quiserem procurar, não é nem um meme, é um vídeo, né, de um carinha, putz, eu não vou lembrar o desenho agora, mas ele vai citando todas as colônias, né, todos os lugares que foram explorados pela Inglaterra, e, meu, é uma infinidade ali de territórios, né, de novo, eles eram a Senhora dos Mares, né, exploraram muitas regiões. Então, o que faz? Quando você tem uma grande quantidade de colônias, você consegue acumular riqueza também, né? Lembra do Pacto Colonial? Isso não era algo restrito, né, ao Brasil. Essa relação colônia-metrópole sempre existiu, certo? Então, imagina, né, o Reino Unido, a Inglaterra, que essa grande quantidade de colônia, né, entregando para eles matéria-prima, entregando riqueza, entregando ouro, entregando metais preciosos. Isso fez com que ela acumulasse bastante riqueza. Então, ela tinha também
riqueza, ela tinha capital para desenvolver essas indústrias e ela soube aplicar muito bem, tá? Criou-se infraestruturas, criou as rodovias, criou, né, a base das indústrias, criou ferrovias, todos os meios ali que possibilitassem para que tivesse uma industrialização, tá? Outro fator que é importante é o fator energético, ok? Para você desenvolver uma indústria, você precisa de energia, precisa de algo, né, de alguma matéria-prima, uma fonte de energia que movimente a sua indústria, tá? Então, reservas de carvão mineral era algo, né, que se tinha na região. E o mais importante, né, uma indústria, ela precisa de mão de obra, tá? Então, o que que foi, né, por que que a gente coloca aí a lei dos cercamentos? As primeiras indústrias desenvolvidas, ou melhor, né, se a gente pudesse citar uma indústria da primeira revolução industrial, foi a indústria têxtil, tá? Então, eles precisavam de matéria-prima para a indústria têxtil. Então, eles tiraram a população, que na sua grande maioria vivia no meio rural, né, nos campos, e eles, né, expulsam essa população para colocar carneiros no lugar, porque eles precisavam de lã para abastecer as indústrias têxteis. Então, pensa só, né, uma grande quantidade de pessoas, o êxodo rural, né, essa população sai do campo e começa a chegar na cidade, né, o exército, né, de reserva aí, uma grande quantidade de mão de obra que vai ser super explorada, né, salários baixos, trabalhos insalubres, jornada de trabalho imensas, crianças, mulheres, todos eles sendo explorados nesse primeiro momento aí da Revolução Industrial, tá? Outra característica que a gente sempre cita, né, em relação ao Reino Unido, é que as primeiras cidades, né, na qual foi desenvolvidas as indústrias, elas eram próximas, né, das reservas de carvão mineral. Tinha que ser, ok? Hoje em dia, né, a gente tem a facilitação do transporte, a gente tem investimento, né, a gente consegue fazer essa movimentação, essa mobilidade de uma forma fácil, tá? Século XVIII, você não tinha rodovia, você não tinha avião, você não tinha ferrovias, né, para fazer o transporte, quero dizer, de boa qualidade, né, eficiente para atender essas indústrias. Então, na grande maioria das vezes, essas cidades, né, industriais, elas foram desenvolvidas próximas das reservas de carvão, tá? E exploração de carvão mineral, gente, é a exploração que mais polui, tá? Surge aqui no Reino Unido, na Inglaterra, a expressão regiões negras, que foram cidades que foram tão poluídas que elas ficavam com o céu negro, tá certo? Para vocês terem uma noção, eu não sei se já comentei isso com vocês, fizeram um estudo em Londres e identificaram que a poluição que existe hoje em Londres, né, as partículas de fuligem que existe ali na região, a partir do estudo, né, essas partículas são desde a primeira Revolução Industrial, né? Então, é uma poluição que já está lá há 2 séculos, né? Então, sempre quando a gente fala de poluição atmosférica, a gente tem que entender que não é um negócio que é fácil de reverter mesmo, né? Se até hoje, né, Londres sofre com poluição da primeira Revolução Industrial, imagine, né, o que não acontece aqui nas nossas regiões, que a gente, né, lança poluentes como se fosse algo fácil de resolver, tá? Bom, na primeira Revolução Industrial, eles vão investir, então, na indústria têxtil, na indústria naval, né, se eles são os senhores do mar, e sempre nas indústrias de base, né, em indústrias siderúrgicas. E a gente vai destacar as regiões, né, de Manchester, Liverpool e Glasgow, na Escócia, que eram chamadas, então, das regiões negras. Posteriormente, né, essas cidades elas vão vir a falir, e no segundo momento da Revolução Industrial, a gente destaca Londres e Birmingham, ok? Bom, isso daqui eu acho... é sempre bom vocês terem uma noção, mais ou menos, né, do que se produz e aonde produz, tá? Então, aqui a gente tem, né, um mapa do Reino Unido e dos principais centros industriais, né, os polos industriais, tá? A gente vê que tem um polo aqui em Londres, a gente vai ter um polo aqui em Liverpool, igual a gente já tinha comentado, tá? Em Yorkshire também é onde a gente tem outro polo industrial. E a gente vai falar, né, indústrias eletrônicas, indústria química, siderúrgica, têxtil e aqui os polos, né?
Atualmente, né, a gente sempre diz que o Reino Unido era o forte a indústria têxtil, né, mas hoje eles já perderam para os chineses, tá? Atualmente ela é a quinta economia do mundo, tudo bem? Que é uma ótima posição, só que o Reino Unido não conseguiu manter, né, não conseguiu se manter como uma potência industrial, né? Com o passar dos anos, a partir da segunda revolução industrial, né, ela não vai se modernizar tanto quanto os Estados Unidos, tanto quanto a Alemanha, e ela vai acabar ficando para trás, tá certo? Mas, querendo ou não, ela é a quinta economia do mundo. Sempre quando a gente fala de Reino Unido, gente, não tem como a gente também esquecer da questão do Brexit, né? Que saiu o Brexit hoje, eles não fazem mais parte da União Europeia, e a gente tem que sempre que ficar, né, de olho, analisar em diferentes aspectos, né, quais vão ser os impactos. Industrialmente falando, né, qual que poderá ser o impacto aí para o Reino Unido em relação ao Brexit. A gente vai saber que agora esses produtos muito provavelmente vão entrar, né, nos países da Europa, na União Europeia, num valor muito mais caro. É o que a gente sempre fala, né, da competitividade. Os produtos eles vão tender a ficar menos competitivos, mas foi uma escolha aí do Reino Unido, tá certo? Então, sempre quando, né, se vir a ser cobrado de vocês no vestibular a industrialização do Reino Unido, pode-se ter certeza que eles vão focar muito mais no aspecto histórico da primeira, segunda revolução industrial, do que vocês de fato saber o que se produz dentro do Reino Unido, tá? A Alemanha. Se o Reino Unido era conhecido como a Senhora dos Mares, a Alemanha atualmente ela é a locomotiva da Europa, tá? Ela é a quarta economia mundial. A Alemanha tem uma representatividade importantíssima dentro da União Europeia hoje, né? E ela ajuda de uma forma significativa muitos países que estão em crise atualmente dentro da União Europeia, tá? Então, hoje a gente destaca como um país que é bastante importante, tanto importância política como uma importância econômica dentro da Alemanha, tá? Dentro da Europa, perdão. Então, locomotiva porque é ela que puxa, né, o desenvolvimento ali econômico da União Europeia, certo? Por que a gente não ouve falar da Alemanha na primeira Revolução Industrial? Porque tanto a Alemanha quanto a Itália, né, elas foram ter a unificação tardiamente. Então, nem país era ainda, não era nem um território unificado, perdão, ainda da primeira Revolução Industrial, ok? Mas, na segunda Revolução Industrial, ela chega com dois pés no peito, tá? Ela vai usar da tecnologia mais avançada no período. Então, é isso que a gente comenta, tá? O que acontece? Eles vão utilizar da tecnologia mais avançada que se tinha na época, então a eletricidade e o petróleo. Então, imagina só, na primeira Revolução Industrial era máquinas a vapor, ok? Agora você está falando de eletricidade, petróleo, motor a combustão, né? Muito mais eficiente, se produz muito mais rápido, tá? O Reino Unido ele acaba ficando bastante para trás porque ele já tinha consolidado ali os seus polos industriais, né? E sempre quando você, né, vem com um papo de mudança, para ainda mais para o capitalista que está ganhando dinheiro, muitas vezes ele não acata, né? Então o que eles pensavam? Pô, a gente já tem nossos centros industriais, a gente já funciona bem assim, então eles foram relutantes às modernizações na segunda revolução industrial. E isso fez eles ficarem para trás. Tanto que, né, na segunda revolução industrial a gente vai destacar a Alemanha, vai destacar o Japão, vai destacar os Estados Unidos, tá? De uma maneira geral, não propriamente só a Alemanha, mas na Segunda Guerra Mundial houve uma grande destruição das indústrias. A Europa, né, ela sempre foi palco de guerra, né, ela sempre foi cenário de guerra. E o que acontece? Independente de quem vença a guerra, ela sempre traz alguns malefícios, né, para a região, porque se ela é cenário, se ela é campo de guerra, há muita destruição do território, tá? Então, na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, né, ela foi alvo ali da União Soviética, alvo dos Estados Unidos, alvo da Inglaterra e da França. Então, ela foi bastante atacada, né, principalmente pelo conta do exército nazista, tá? Então, a destruição das indústrias foi bastante grande e a gente revela até hoje, né, dentro da Alemanha, uma desigualdade industrial, tá certo? Mas isso é um processo, né, referente a um processo histórico, porque pós Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter a divisão das Alemanhas, né? Lembra no período da Guerra Fria?
A gente praticamente pega a Alemanha e fatia ela em 4, né? Na qual metade vai ficar para os Estados Unidos, outra parte vai ficar para a Inglaterra, outra metade para a França e outro pedacinho para a União Soviética, tá? E isso vai trazer uma desigualdade industrial, porque a gente já sabe, né, que a União Soviética ela tem um atraso tecnológico em relação aos países ocidentais, tá? Isso ao longo do tempo, né? Não quer dizer que sempre foi dessa forma. Beleza? Bom, o vale, né? Se a gente for falar da Alemanha, onde há uma concentração industrial que a gente fala que é mais significativa, o Vale do Ruhr, tá? Então a gente sempre destaca aqui o Vale do Ruhr, algumas cidades como Colônia, Essen, certo? A gente destaca como importante centro industrial, tá? E principalmente também pelo processo que eles fazem, né, a exportação por esses rios, tá? Então, aqui tá, né, os centros industriais dentro da Alemanha. Perceba que há uma diversidade, né, quando a gente comparou lá com o Reino Unido, há uma diversidade muito maior, né, de indústrias, alta tecnologia, aeronáutica. A gente sempre destaca a automobilística, né, porque talvez para nossa realidade, né, a gente consiga saber que a gente consome bastante produtos deles, né, a Mercedes-Benz, assim, a gente, né, a população mais rica, né, não quer dizer que eu tenho uma BMW na minha garagem, mas o que a gente geralmente sabe, né, então a Mercedes-Benz, a BMW, a Volkswagen, esse daí é mais popularzão, né, mas a gente vê mais talvez no nosso dia a dia, né? Então a gente destaca a indústria automobilística da Alemanha também muito boa. Outra coisa que a gente sempre destaca quando a gente fala da Alemanha é a indústria química. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar da Bayer, né? Se é Bayer, é bom. A Bayer faz produtos, né, químicos, pode se chamar de agrotóxico, pode se chamar de defensivos agrícolas, eu chamo de veneno. E não sei se vocês sabem, mas a Bayer, ela teve uma ajuda muito grande na Segunda Guerra Mundial, que ela fazia os produtos químicos, né, para ser jogado nas câmaras de gás contra os judeus. Então eu tenho um leve pezinho atrás com a Bayer. Será que eu vou ser processada por estar falando o nome da Bayer, estar falando mal dela aqui? Mas enfim, a indústria química é uma indústria forte, tá? Então, isso é a industrialização da Alemanha. Então, se vocês, né, o que é importante da industrialização da Alemanha? Que hoje ela movimenta a economia europeia, tá? E destaque ali para o Vale do Ruhr, que 2/3 da atividade industrial da Alemanha se concentra aqui nessa região, tá? França. A França, assim como os outros países, né, a França, o Reino Unido, eles, né, começaram o seu processo industrial a partir de revoluções, tá? Que foi as revoluções burguesas, querendo ou não. Então, em 1789, a gente teve a Revolução Francesa, derruba-se a monarquia e entra os burgueses no lugar, e eles tinham ideias alinhadas de tentar trazer a industrialização para o seu país, tá? A França, gente, até hoje, ela é carente de recursos energéticos, né? Na verdade, tô para dizer para vocês que a Europa como um todo, ela é carente de recursos energéticos, né? Ela é extremamente carente, por exemplo, né? Ela é dependente da Rússia no que se refere à importação de gás natural. Eu não sei se vocês já perceberam ou se eu já comentei isso com vocês, mas a União Europeia ela tem um rabinho muito preso com a Rússia. A gente percebe que eles não se manifestam muito, né? Às vezes em relação a algo que a Rússia fala, a algo que a Rússia faça, né? O Putin aí no caso, porque eles têm o rabo preso em relação ao gás natural. E diversas vezes a gente vê, né, alguns países da União Europeia se intrometendo em conflitos no Oriente Médio. Vale sempre ressaltar, quando se fala-se de geopolítica, a gente não está falando de bondade, nem de piedade, né, dos europeus em relação ao povo do Oriente Médio, ou os conflitos que acontecem ali na região. Eles nada mais querem, né, do que algumas reservinhas de petróleo, né, para não precisar ficar dependendo tanto da Rússia, tá? Para eles, né, gente, para o Ocidente como um todo, né, depender da Rússia é quase uma afronta, né? Antiga União Soviética, a Rússia ela sempre bate de frente com os Estados Unidos, então não é interessante mesmo depender da Rússia.
Mas há boatos, ok? Que se há algum problema ali entre a União Europeia e Rússia, a Europa para. Se a Rússia para de abastecer com gás natural, né, os gasodutos, os oleodutos que existem ali na região, parar de abastecer a Europa para. Ok? A França, então, voltando, ela sempre foi muito carente de recursos energéticos e é um fator importante para a industrialização, tá? Aonde que vai se focar, né, as primeiras indústrias? No leste da França, Alsácia-Lorena. Quase já não brigaram por esse território, né? Vocês já devem ter visto a tretinha aqui por esse território já nas aulas de história, certo? Então, as primeiras indústrias na França vão se desenvolver nessa região por conta de ter uma aproximação maior com carvão mineral, tá? Como eu já falei para vocês, na Segunda Guerra Mundial, França e Alemanha, a gente diz, né, que a aproximação da Alemanha em relação à França era grande. Então, o ataque, né, ao território francês, por exemplo, ele era muito mais almejado, né, alvejado, do que o Reino Unido, por exemplo, né? O Reino Unido já era um território mais distante. Então, a destruição dentro da França foi muito maior do que no Reino Unido na Segunda Guerra Mundial, ok? Indústrias destruídas, economia prejudicada, ok? Eles vão conseguir se levantar e desenvolver sua industrialização, melhorar sua economia a partir do Plano Marshall. Lembram disso? Segunda Guerra Mundial, que era um plano econômico que vinha dos Estados Unidos de ajuda mútua ali aos países que sofreram na Segunda Guerra Mundial, tá? A gente diz que a França é um dos países que tem melhor espacialização das indústrias, né? Diferente, por exemplo, do Reino Unido, da Itália, da Alemanha mesmo, né? Que há uma concentração industrial. No caso deles, eles conseguiram dar uma espacialização. Perceba, né? Que há vários polos industriais espalhados aí pela França, tá? Então, desconcentração industrial. Quais regiões que a gente vai destacar? Paris, né? Paris é o centro cultural, centro econômico, centro financeiro e uma diversificação bastante grande também, ó, muito parecido com a Alemanha, né? De tipos diferentes de indústria. A região de Lyon, né? A gente fala que é uma região mais especializada, principalmente na indústria têxtil e na indústria química, tá? Inclusive, nessa região, eles produzem tecidos de seda, né? Os franceses são muito mais sofisticados. E a região de Alsácia-Lorena, né, que é no extremo leste, que não está aqui no mapa, a gente vai ter uma concentração de indústrias mais pesadas. Lembra, né, para indústria pesada, siderúrgicas, metalúrgicas, aproximação com carvão mineral, então ela vai ter indústrias mais pesadas, tá? Nessa região aqui, ó, de Toulouse, eu não sei falar, provavelmente é um nome francês, vocês podem fazer a interpretação que vocês quiserem aqui, é a sede da Airbus, ok? Então, produção, né, de aviões. A Embraer, que a gente tem aqui no Brasil, né, ela é pertencente à França, né? Ela é uma indústria que foi comprada pela França, que é essa sede aí da Airbus, tá? A gente destaca novamente, né, as indústrias que a gente conhece aqui no Brasil, as automobilísticas, né? A Peugeot, a Renault, Citroën, né? Então a gente tem aí os franceses na indústria automobilística. E eles têm a sorte de conseguir fazer a exportação dos seus produtos industriais tanto ao norte quanto ao sul, tá? Eu detesto essa aula porque você tem que ficar falando esses nomes em francês, eu não sei dizer, mas o porto que é ao norte, né, é esse que a gente vê aqui, que eu digitei errado, é Le Havre, não sei falar, e o porto de Marselha aqui no sul, beleza? França, então, desconcentração industrial, destaque para as indústrias automobilísticas e também na indústria aeronáutica. E Itália. A Itália, assim como a Alemanha, teve uma unificação do seu território tardia, né? A formação do território Itália foi mais tardio, logo sua industrialização também vai ser. Gente, há uma disparidade muito grande. Estudar a Itália é fácil, tá? O norte da Itália é desenvolvido. O norte da Itália é industrial, dá para perceber claramente isso no mapa, né? E o sul da Itália é um país mais... São países... O sul da Itália são cidades mais pobres, né? São cidades mais voltadas para a agricultura, tá?
Mas, querendo ou não, atualmente ela é a 8ª economia do mundo, por mais que ela esteja passando por uma crise fodida aí, econômica, né? Ela faz parte dos PIGs, né? Lembra da aula de União Europeia, que são os países que estão em crise econômica na atualidade? Mas ela ainda, né, se mantém como 8ª economia do mundo. Vale ressaltar, né, um adendo aí, não sei se vocês viram os noticiários, que o Brasil muito provavelmente... Nossa, tomei muito café, tô falando rápido. O Brasil muito provavelmente vai sair, né, das 10 economias mundiais. O Brasil, ele foi já a 7ª economia do mundo, ok? Neste ano a gente era a 9ª economia do mundo e tudo leva a crer que nos próximos anos a gente vai ser a 12ª economia do mundo. Estamos perdendo espaço para o Canadá, para a Rússia e da Coreia Sul. Toda essa galera vai passar na nossa frente. Por conta de uma moeda extremamente desvalorizada, né, gente? Se vocês forem ver o preço do real aí em relação ao dólar, a gente está passando por uma crise econômica bastante complicada no nosso país e a tendência é piorar. Beijos. Se você está sendo otimista, eu não sou muito. Vamos lá. Em 1922, né, a gente tinha Mussolini no poder, ditador, instabilidade política e econômica. Pós Segunda Guerra Mundial, é o mesmo papo, né? Os países europeus começaram a ser financiados ali pelo Plano Marshall e ele vai ter um milagre econômico italiano. Esse desenvolvimento econômico rápido vai fazer com que ele tenha aí o desenvolvimento de indústrias dentro da Itália, tá? Se a gente for falar do foco, a localização da onde estão, né, as principais indústrias da Europa, da Itália, né, é no norte, como vocês podem perceber, mas principalmente no Vale do Pó, aqui, que tem a região de Gênova, a gente tem a região de Veneza, tá? Aqui eram importantes centros comerciais, né, vocês já devem ter visto isso na aula de história, e por conta disso foi mais fácil desenvolver aqui essa região. Se era centro comercial, você já tinha capital, por exemplo, para desenvolver essas indústrias, já tinha infraestrutura para receber essas indústrias, certo? E você também tinha um mercado consumidor e uma mão de obra. Então, tudo aqui, né, eram fatores locacionais favoráveis para desenvolver as indústrias, ok? E como eu já falei para vocês, região sul ela é a mais atrasada. A partir do Plano Marshall, né, eles até tentaram desenvolver aqui o sul da Itália, mas ele é muito mais voltado para a produção agrícola. Dá para perceber pelo mapa, tá? A gente destaca sempre, né, Milão, que por sinal é a capital da moda, né, é a indústria têxtil, então, né, Turim, Gênova, Verona e Parma, tá? Que são cidades mais importantes industriais que a gente tem aí. Certo? Galerinha, a gente está falando então, né, de centros tradicionais industriais que a gente tem na Europa. Agora a gente vai falar um pouquinho dos Estados Unidos e daí eu vou encerrar essa aula para ficar mais fácil a compreensão de vocês. Tudo bem? Eu já volto. Não chorem.